Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, como o Betinho disse, meu nome é Fernando Nascimento. Eu tenho 40 anos. Sou natural de Curitiba, no Paraná. Sou casado com a Vanessa e sou pai de 7 filhos. E eu sempre digo que nós temos os filhos que temos, porque um dia eu e minha esposa nos aproximamos do altar de Deus. E o sacerdote perguntou a nós se nós acolheríamos com amor os filhos que Deus nos desse, educando-os na lei de Cristo e da igreja. E nós dissemos sim. Por isso nós temos os filhos que temos. Irmãos, quando eu tinha 12 anos de idade, em 1996, a minha casa estava em frangalhos. Meu pai era um homem completamente dedicado ao dinheiro, buscando mais e mais aquilo que é material. Não era fiel ao seu casamento. A minha mãe era uma mulher muito enferma, muito triste. O meu irmão mais velho, embora sendo um jogador das categorias de base do Atlético Paranaense em Curitiba, embora com uma vida dedicada ao esporte, era um jovem alcoólatra, com uma vida sexual completamente desregrada. A minha casa era completamente disfuncional em todos os sentidos. Meu pai e meu irmão brigavam a ponto de sair no braço um contra o outro. Meu irmão fugiu de casa nessa época umas 2 vezes e só voltava quando a minha mãe, em lágrimas, conseguia falar com ele pelo telefone. E eu me recordo, irmãos, para resumir muito essa história, que numa tarde de sábado de 1996, convidado por 2 meninas, 2 amigas, meu irmão entrou no grupo de jovens Renascer em Cristo, na paróquia São João Batista, bairro Tingui, em Curitiba. E, num dado momento, o músico, o ministro de louvor, fez um convite para toda a assembleia, disse: vamos levantar as nossas mãos e vamos louvar a Deus. E como é comum nos nossos grupos de oração carismática, a louvar a Deus em voz alta. E meu irmão começou a ouvir a oração do jovem que estava ao seu lado, e o jovem dizia assim: Senhor, eu quero te louvar pela vida do meu pai. Senhor, meu pai nunca esteve tão difícil como nessa semana. Senhor, nessa semana meu pai bebeu muito. Chegou em casa e começou a bater na minha mãe. Quando eu fui defendê-la, eu apanhei junto. Mas eu te louvo, porque ele é meu pai, e eu o amo, e eu sei que o Senhor está fazendo uma obra na vida dele. Eu sei que vai chegar a hora do Senhor derrubar o meu pai. Eu sei que vai chegar uma hora do Senhor entrar na vida do meu pai, e por isso eu já te louvo. Meu irmão ouviu aquela oração e disse assim: Senhor, eu não sei rezar como esse cara, mas o negócio também é meu pai. O negócio também é meu pai. Eu amo meu pai, eu sei que ele me ama, mas nós não cabemos dentro do mesmo lugar. Houve um silêncio. E depois daquele momento de silêncio, de novo o ministro de louvor, só que agora com uma palavra de conhecimento,
disse assim: aqui há um jovem que está aqui pela primeira vez. Esse jovem, muitas vezes, chega em casa completamente bêbado, encontra a sua mãe sentada no sofá com um terço na mão, com os olhos vermelhos de tanto chorar, porque ela não sabe se ele volta vivo ou não. E ele entra no seu quarto, fecha a porta, e dentro do quarto, onde não tem mais ninguém para aplaudir as suas idiotices, dentro do quarto, onde não tem mais ninguém para aplaudir a quantidade de garrafas vazias na mesa, dentro do quarto, onde não há mais ninguém para dizer com quantas garotas ele foi capaz de ficar numa única noite, lá no quarto, onde não tem mais ninguém para aplaudir as suas idiotices, ele batia, você bate, esse jovem bate a porta, a cabeça na porta do banheiro e diz: que droga de vida é essa que eu tenho, por que eu não me mato? Quando meu irmão ouviu essa palavra, a primeira coisa que lhe ocorreu foi: quem contou a minha vida para esse cara? Meus pais não sabem disso, meus irmãos não sabem disso, meus melhores amigos não sabem disso. Quem é que contou a minha vida para esse rapaz? O Espírito Santo já havia dado convicção no coração do meu irmão de que aquele jovem era ele. E que a vida dele estava sendo descrita ali. Veio o momento da pregação, e logo após a pregação, um novo convite. O convite agora era: nós vamos organizar os servos do grupo, 2 a 2, e vamos orar por vocês, para que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Uma fila se formou, um a um, esses jovens começaram a vir, ajoelhavam, e recebiam oração de imposição de mãos. Meu irmão entrou naquela fila, e de repente ele começou a perceber, irmãos, que uns caíam, outros tremiam, outros choravam, outros riam, outros gritavam, e ele foi ficando com medo. O que está acontecendo aqui? A jovem que estava atrás dele percebeu a hesitação, colocou a mão no ombro e falou assim: cara, não tenha medo, o que está acontecendo aqui é de Deus. Melhor explicação teológica que essa não há. Ele falou: se é de Deus, eu quero. Chegou a sua hora, ele se ajoelhou. Perguntaram para ele: qual é seu nome? Ele disse: Ricardo. Nós vamos orar por você. A oração foi muito simples. Impuseram as mãos sobre ele e disseram assim: Ricardo, em nome de Jesus, nós suplicamos ao Pai, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, em satisfação de todos os teus pecados, para que você possa ser um homem novo, à imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Nós oramos para que você fique cheio do Espírito Santo agora. Amém. Deram a mão para ele e o ajudaram a se levantar. Naquele exato momento, não havia sentido nada. Simplesmente agradeceu, deu meia volta e foi caminhando para a sua cadeira. Só que quando ele foi caminhar, ali ele sentiu uma leveza semelhante, sabe, para fazer uma analogia, esses filmes de astronauta, quando você vê que eles estão na Lua ou em outro planeta, caminhando sem o peso da gravidade, leve, leve. Ele foi caminhando com essa leveza, se sentou no fundo, e quando ele se sentou, irmãos, ele sentiu uma dor tão grande no peito que começou a chorar, e o choro foi ficando cada vez mais incontrolável, e virou um choro acompanhado de um grito de dor. E meu irmão começou a chorar e gritava com uma dor que saía de dentro para fora. E no meio daquele choro ele fechou os olhos. E quando o Ricardo fechou os olhos,
O Espírito Santo deu a ele uma imagem, a imagem era Jesus crucificado, com seus braços abertos, dizia para o Ricardo: Ricardo, quanto tempo eu te esperei, eu jamais te deixarei, és meu. E naquela tarde de sábado de 1996, o meu irmão entrou num grupo de jovens alcoólatra, e 2 horas depois, saiu do mesmo grupo de jovens, cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele chegou em casa, ele encontrou o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos irmãos e os mesmos problemas. Parêntese, pode ser que isso aconteça com você. Você veio para cá com o coração cheio de expectativas em relação a mudanças que você deseja que o Senhor faça na sua casa. E eu quero dizer a você que é bem provável que você chegue na sua casa e encontre também o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo esposo, os mesmos filhos, os mesmos irmãos, os mesmos problemas. Mas naquela tarde de 1996 algo aconteceu. Nós nunca mais encontramos o mesmo Ricardo. O jovem que nós conhecíamos ficou na cruz do Calvário, voltou um novo homem. E nós vimos a mudança nos seus olhos, nós vimos a mudança nas suas atitudes, nós vimos a mudança em todo o seu comportamento. Um dia ele me convidou, falou: Fernando, eu queria convidar você para vir ao grupo comigo. E eu fiquei numa alegria tão grande, porque o sonho do irmão mais novo é sair com o irmão mais velho. E o pesadelo do irmão mais velho é levar o irmão mais novo. Mas meu irmão falou: vem comigo. E eu falei: eu vou. Imagina se não. E lá, meus irmãos, sábado após sábado, naquele mesmo grupo de jovens, eu comecei a ouvir com 12 anos de idade que Deus havia amado o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá eu comecei a ouvir, irmãos, que a maior desgraça que pode acontecer na vida de um homem é pecar e viver em estado de pecado, porque nos impede do nosso fim último, que é Deus, o sumo bem. Lá eu ouvi a notícia mais terrível: todos pecaram e todos estão banidos da glória de Deus. Mas Deus não nos abandonou à nossa própria sorte, e mandou o seu Filho na carne, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E Ele nos amou ao extremo de carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, toda a situação de morte, e pregou-a, cravou-a na cruz do Calvário, tomou o decreto escrito contra nós, expoliou o inimigo e nos deu salvação e vitória. Comecei a ouvir que uma resposta era devida. Eu deveria, portanto, confessar e crer em Jesus Cristo e entregar a minha vida a Ele. Lá eu comecei a ouvir que porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que ao nome dele, Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, nos infernos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E lá eu fui convidado a declará-lo como Senhor da minha vida. E me recordo que o pregador avisou: gente, semana que vem, nós vamos rezar pedindo o batismo no Espírito Santo. E ele me deu uma notícia que me impactou aos 12 anos de idade. Ele disse para mim, para todos os que estávamos lá: você pode ficar cheio do Espírito Santo. E aquilo caiu no meu coração de tal modo
Eu fiquei a semana toda dizendo a Jesus: Jesus, se é possível que eu fique cheio do Espírito Santo, realiza isso, me enche com o Espírito Santo, me enche com o Espírito Santo, me dá essa graça, eu quero ficar cheio, me dá essa graça. E eu fiquei, irmãos, a semana toda pedindo a Jesus: Jesus, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, se eu posso ficar cheio, me enche. Se não é apenas para os homens descritos aqui, mas é para mim hoje, me enche com o Espírito Santo então. E eu me recordo, irmãos, mal começou o grupo de oração naquele sábado, os irmãos começaram a cantar um cântico que todos nós conhecemos. Ele diz assim: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E eu comecei a cantar isso com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Eu levantei as minhas mãos e comecei a cantar: Espírito, Espírito. De repente, irmãos, um calor tomou o meu corpo de cima a baixo, de baixo para cima. E eu comecei a tremer. E eu comecei a chorar. E tremendo e chorando, eu comecei a rezar de um jeito que eu nunca tinha rezado. E a minha língua se soltou. E aos 12 anos de idade, eu comecei a sentir o meu corpo tremer e a minha língua rezando de uma maneira que eu nunca tinha rezado. Eu comecei a rezar em línguas. E tremia e chorava. A música já tinha acabado. E eu continuava de braços levantados, orando em línguas, tremendo e chorando. 15 minutos depois, eu continuava do mesmo jeito. Os jovens falaram assim: olha, tira esse menino daqui, leva ele lá para o fundo, que ele está atrapalhando a reunião. E eu saí pelo corredor, tremendo, chorando e falando em línguas. 2 irmãos impuseram as mãos sobre mim. E o que eu posso dizer a vocês, o que estava acontecendo comigo naquele dia? O Espírito Santo estava testificando no meu espírito que eu sou filho de Deus. Filho. Eles terminaram de orar por mim, eu levei a mão nos 2 irmãos que estavam orando, e porque havia algo da parte de Deus acontecendo ali, os 2 irmãos caíram em repouso na minha frente. E naquela tarde, eu e meu irmão voltamos para casa bêbados, mas não de vinho doce que traz a contenda, bêbados do Espírito de Deus, cheios do Espírito de Deus. Voltamos para casa e nós não aguentávamos esperar a semana para o grupo. Então nós começamos a rezar em casa. Entrávamos no quarto e orávamos, e um ministrava para o outro. E nós pegávamos o terço e rezávamos o terço. A primeira dezena pelo nosso pai, a segunda dezena pela nossa mãe, a terceira dezena pela nossa irmã mais nova. Depois ele pedia: agora você reza por mim, e eu rezava. Agora eu rezo por você, e ele rezava. E terço após terço, nós fomos orando pela nossa casa. Um dia a nossa mãe aceitou um convite, foi a um grupo de oração em Curitiba, numa sexta-feira de 1997, um frio danado. E essa mulher, quando ela entrou no grupo de oração, uma senhora muito simples, a esposa do padeiro do nosso bairro, estava lá dirigindo a oração. E aquela senhora, na sua simplicidade, começou a declarar: aqui há uma mulher na minha direita que sofre de um fluxo de sangue contínuo, e no período menstrual você perde muito sangue, você fica anímica, você já foi internada
e você vai e volta dos médicos e nada te ajuda. Eu quero dizer a você que o Nazareno está vivo, está andando aqui e ele está tocando em você. Você está sendo curada essa noite. A minha mãe estava ali e aquela senhora não contente falou para que você saiba que é você. Você está sentindo um calor no seu corpo agora. Eu olhei para minha mãe, ela estava vermelha e suando, a única com calor naquele frio. A senhora não contente apontou e falou assim: essa senhora de amarelo é você que está sendo curado. A minha mãe desabou na presença de Deus, nunca mais teve aquela enfermidade. Mais importante, o seu coração foi transformado por Jesus. Aquela mulher triste, hipocondríaca, cabisbaixa, foi transformada de dentro para fora e passou a ser um cântico de louvor ao Senhor. Tudo que fazia, tudo que empreendia, todas as coisas, todas as tarefas fazia com alegria e em cânticos. E a minha casa foi sendo transformada. Quanto mais a minha casa era transformada, mais o meu pai ficava duro diante do que Deus estava fazendo. Quanto mais nós íamos para Deus, mais o meu pai encrudecia seu coração. Ficou mais arredio contra meu irmão, mais arredio contra nós. Até que um dia, ele aceitou o mesmo convite. Entrou no mesmo grupo de oração. E ouviu uma pregação feita, agora sim, pelo padeiro, que era o seu Romano. E eu gosto de falar isso, sabe, irmãos? Daquele grupo de oração, os servos eram pessoas do bairro que nós conhecíamos. O padeiro, o carteiro, o senhor da venda. E eu gosto de declarar isso, porque eram pessoas comuns, como eu e você. Não eram doutos, não eram pessoas que perlustravam os bancos de uma academia teológica. Não. Pessoas muito simples, mas elas falavam de Jesus como quem o conhece, como quem tem relacionamento, e aquilo nos tocava profundamente. O seu Romano começou a falar que não havia pecado maior do que aquilo que Jesus realizara na cruz do Calvário. Meu pai ouviu aquela notícia e começou a ficar perturbado. Nós olhávamos para ele e a única coisa que víamos era um homem olhando para o relógio querendo ir embora. Olhava para o relógio querendo ir embora, e nós pensando conosco: eu acho que ele não está nem aí para o que está sendo pregado, acho que ele não está nem ouvindo. O que ocorreu, irmãos, foi que no final da pregação, uma cruz foi colocada no centro, e o seu Romano fez o seguinte convite: se você deseja render aos pés de Jesus toda a acusação, todo o pecado, tudo que você já passou, levanta, vem aqui na frente, te ajoelha, nós vamos orar por você. Ele mal terminou de falar, o meu pai saltou do lugar, e nós ficamos olhando assustados. E meu pai veio caminhando, se ajoelhou, agarrou os pés de Jesus e começou a chorar como nunca. Quando aquela oração terminou e meu pai se voltou para nós, o rosto do meu pai já não era o mesmo. Ele se aproximou de nós, olhou para minha mãe e disse para ela: Maria. O nome da minha mãe é Maria, meu pai se chama José. Maria, me perdoa, eu não tenho sido um bom esposo, eu não tenho sido fiel, e você sabe. Eu te peço perdão. A minha mãe, que já vinha sendo tocada pelo Senhor, o abraçou, o beijou, e ali houve uma restauração do casamento dos meus pais. Ele olhou para o meu irmão, com quem ele tinha brigado tanto, e disse para ele: Ricardo, perdoa o pai. Foi você, filho, que me mostrou Jesus. E eles se abraçaram e se beijaram. Depois meu pai olhou para mim, me pediu perdão, me beijou, me abraçou, pegou a minha irmã no colo
Fazia tempo que não fazia isso. Mimou, beijou, abraçou. E naquela noite de 1998, a minha casa foi completamente restaurada por Jesus. Completamente restaurada. Eu quero pedir a vocês que me perdoem. Eu não sou um pregador. E nem conseguiria fazer esse ofício aqui nessa tarde. Eu sou uma testemunha de que Jesus Nazareno está vivo e é o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Repita comigo: Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Fala para o irmão que está perto de você: Jesus tem o primeiro lugar em todas as coisas. Em todas as coisas. Eu queria, nesse momento, que nós fizéssemos aqui aquilo que Santo Inácio de Loyola chamava de composição de lugar. Nos exercícios espirituais de Santo Inácio, ele sempre, a cada meditação, ele propunha uma composição de lugar, ou seja, que você pudesse, numa oração contemplativa, que você pudesse entrar, assumir o lugar de uma das personagens de uma passagem bíblica e viver aquele momento. Eu vou criar uma composição de lugar com você. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz que Jesus tomou os 12 e levou os 12 para um lugar específico, Cesareia de Filipe. Eles se sentaram e Jesus fez uma pergunta para eles. No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Eu queria que você se colocasse no meio dos 12 e que você escutasse a pergunta de Jesus para você hoje. Fernando, Cláudio, João, Maria, Joana, o seu nome. No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E vocês lembram que os apóstolos, talvez até rindo, começaram a dizer: Jesus, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias, que voltou, outros dizem que você é João Batista, que voltou dos mortos. Sabe, irmãos, eu coordeno um apostolado no Brasil chamado Christ Life. E nós temos uma série chamada Descobrindo Cristo. É um curso de 7 semanas, onde as pessoas se encontram, comem juntas, assistem um conteúdo, rezam, conversam sobre aquilo que acabaram de assistir. A segunda semana é sobre Jesus, e a pergunta é: quem é Jesus? E aí, sabe o que nós fizemos? A gente vai para a rua com um microfone e começamos a perguntar às pessoas na rua: quem é Jesus? Na sua concepção, quem é Jesus?
E algumas pessoas respondem assim: Jesus é um homem como eu e você. Outros disseram: olha, se David Copperfield estivesse vivo naquela época, ele seria Jesus. Outros dizem: olha, eu sei lá, eu acho que é puro marketing, eu acho que ele era um bom marqueteiro. Outros responderam assim: olha, eu acho que ele era meio comunista, meio revolucionário, por isso a galera gosta dele. E alguns disseram assim: ele era um grande sábio, um grande filósofo, um espírito de luz, um homem evoluído, com um discurso filantrópico, altruísta, uma pessoa iluminada. Outros, inclusive, disseram: olha, ele, assim como Buda, assim como Maomé, assim como Confúcio, assim como Allan Kardec, assim como tantos outros, são desses que de quando em quando aparecem e trazem ensinamentos legais. E eu preciso dizer a você que se eu pegasse uma câmera, um microfone e andasse nas ruas de 7 Lagoas com vocês iam ser chocados com o tipo de resposta que sairia da boca dos jovens desta cidade. Talvez dos seus filhos, talvez dos seus sobrinhos, de parentes seus. Um homem chamado C.S. Lewis, um autor, escritor de diversos livros, um grande acadêmico, escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E nessa obra, Lewis fala algo fortíssimo. Ele diz assim: olha, nós temos que parar com essa conversa tola de dizer que Jesus foi um grande pensador, um grande filósofo, símbolo do amor, símbolo da amizade, um pacifista, alguém muito bom. Nós temos que parar com isso, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus Nazareno, só tem duas opções. Duas, grave o que eu estou falando, duas opções. Ou ele é quem ele disse que ele é. E se ele é quem ele disse ser, você tem que entregar tudo que você tem a ele. Ou ele é um lunático, um louco, e merece o teu desprezo. Não existe meio termo. Se eu pegasse esse mesmo microfone, viesse aqui e começasse a dizer a vocês: pessoal, olha para mim aqui, eu sou Fernando, e eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sou o pão da vida. Vocês vão ter que comer a minha carne e beber o meu sangue. Ei, eu sou a porta. Se vocês não vierem comigo, vocês são perdidos. Se eu viesse aqui e começasse a dizer assim: Deus e eu somos a mesma pessoa, somos pessoas distintas, mas um único Deus, vocês precisariam desprezar a minha pregação e jamais me considerar como um sábio, porque isso é loucura. Então eu preciso dizer a vocês: ou Jesus é quem ele diz ser, ou Jesus é um lunático e merece desprezo. O que não dá é para procurar uma terceira opção. E sabe por que nós muitas vezes procuramos uma terceira opção? Porque se existisse uma terceira opção, nós poderíamos manter uma distância saudável de quem diz assim: não é que eu não quero desprezar Jesus, mas também não quero me aproximar muito, como quem diz, eu preciso agora entregar tudo a Ele. Então eu fico ali dizendo: não, ele foi um cara legal, ele foi um cara bonito, ele foi um cara com um bom discurso. Não cabe.
Não dá, não é possível. Jesus hoje pergunta para mim e para você, e para você, quem é o Filho do Homem? Irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A Bíblia diz que quando uma pessoa ouve o Evangelho, um poder vindo do céu é liberado sobre a vida dessa pessoa que ouve e crê. Por que o Evangelho precisa se manifestar como um poder na vida de quem o ouve? O próprio apóstolo Paulo continua. Ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 18: a ira de Deus se manifesta do alto dos céus contra todo tipo de impiedade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Essa palavra, irmãos, impiedade, no original acebeia, significa o seguinte: Deus, santo e justo, que criou todas as coisas, quando Ele olha para a sua criação, Ele enxerga que foi instaurado na criação um sistema de corrupção e de morte. E esse sistema de corrupção e de morte está instaurado na criação de tal modo que tudo que existe está subjugado à corrupção. Veja bem, irmãos, eu tenho 1,90 m. Eu tenho 135 quilos. Para cima não cresço mais. Para os lados ainda estou em expansão. Mas a verdade é a seguinte: quando eu tinha 20 anos, e eu sofria alguma lesão, em questão de poucos dias, o meu corpo já me provia do que eu precisava para me recuperar facilmente e de modo ágil da lesão. Hoje, com 40 anos, as mesmas lesões de quando eu tinha 20 levam alguns meses para que eu me recupere. As células do meu corpo, que se trocavam com grande agilidade, agora trocam-se num processo mais lento, e é por isso que as rugas começam a aparecer. E os cabelos começam a me faltar. E um filósofo chamado Heidegger diria que isso está acontecendo porque eu sou um ser para a morte. E não há nada que eu possa fazer. Eu caminho para a morte. E não há nada que eu possa fazer. Está visível em mim. Mas me perdoe, isso não é só o meu caso, esse também é o seu caso. Você também é um ser para a morte e não há nada que você possa fazer. E digo mais, todas as pessoas que você ama, não importa a idade. E digo mais, os animais também. E não somente os seres animados, até os inanimados sofrem a erosão, a corrupção, a mudança. E há, portanto, um estado de corrupção instaurado na criação. E Deus, quando olha, Ele se ira, porque Ele é o Deus da vida, o Deus da eternidade. E Ele não criou as coisas para que elas fossem assim. Mas o mal não está apenas no âmbito da natureza que se esvai e morre. Existe um mal moral ao nosso redor e dentro de nós, irmãos. Esses tempos atrás eu ouvi uma notícia de uma moça que estava amamentando. Ela era sozinha e ela estava amamentando seu bebê. E ela colocou o bebezinho no berço, que tinha acabado de dormir, e percebeu que não tinha mais fraldas. Ela saiu correndo
à farmácia mais próxima, comprou um pacote de fraldas e, para chegar em casa mais rápido, ela pegou um atalho pela mata. Enquanto ela atravessava a mata, ela foi abordada por um homem que a violentou, que a matou. E essa mulher nunca chegou em casa. Na cidade de Campinas, perto de onde eu moro, uma mulher, mãe de uma criança com espectro autista, nível 3, uma criança que não fala, que se batia e gritava muito. Essa mãe, querendo curtir a vida, cansada de ficar cuidando daquela criança, teve uma brilhante ideia. Ela pegou a criança, amarrou a criança numa corrente, colocou a criança num barril e deixou a criança na parte de trás da casa. E foi curtir a vida com os namorados. De quando em quando jogavam um alimento lá, como se fosse um bicho. Os vizinhos ouviram aquela gritaria, chamaram a polícia. E a polícia entrou naquela casa e encontrou aquela criança acorrentada na parte de trás da casa. Isso que eu estou contando aqui foi notícia no Fantástico. Alguém aqui viu essa notícia? Levante a mão. Levante a mão. Quarta-feira passada, eu estava na minha comunidade dirigindo o curso Descobrindo Cristo. E nós estávamos sentados partilhando a vida, logo após de assistir um vídeo sobre a mensagem de Nosso Senhor. E uma das mulheres que ali estava, já é avó, ela começou a colocar para fora tudo o que aconteceu com ela. Ela disse para nós: quando eu tinha 13 anos, eu fui abusada sexualmente pelo meu próprio pai. O que eu mais queria era poder me casar para poder sair de casa. Eu fiquei 17 anos sem falar com meu pai. Eu me casei. E quando eu tinha 34 anos, meu esposo dormiu no volante e morreu num acidente. Fiquei viúva. E ela começou a contar toda a dificuldade que ela tinha para se relacionar com Deus, por causa desses acontecimentos todos. Por que eu estou contando tudo isso? Porque o mal está ao nosso redor. Eu poderia passar esse microfone na mão de vocês, e vocês me contariam coisas terríveis, eu sei disso. E Deus olha do alto dos céus a maldade e se ira. Mas eu preciso dizer a vocês que o mal não está somente ao nosso redor, ele também está dentro de nós. E nós fizemos coisas das quais nós nos envergonhamos. Nós fizemos coisas que nos fazem muitas vezes carregar uma grande culpa. Irmãos, eu vou contar algo para vocês. No dia 28 de dezembro de 2021, eu levei a minha família numa chácara na cidade de Itatiba, para que nós pudéssemos ter 2 dias de descanso. Na parte da manhã, os meus filhos ficaram brincando com o avô, e eu cheguei para o almoço. Na hora do almoço, eu comi rapidamente e fui preparar o quarto das crianças. Enquanto eu preparava o quarto das crianças, a minha esposa chegou. Nós começamos a nos abraçar, nos beijar, conversar. As 3 crianças maiores, Rafael, Maria Fernanda e Maria Isabela,
chegaram ali e ficaram brincando conosco. Minha esposa estava grávida de 9 meses, da Maria Helena. E meus filhos, Daniel e Maria Cecília, ficaram com a avó na cozinha. Maria Cecília estava na cadeirinha e o Daniel estava solto ali na cozinha com a avó. Dos 7 filhos que Deus me deu, 5 nasceram com espectro autista. Os 2 meninos, autistas de nível 3, não verbal. A minha esposa nasceu com uma deformidade nas 2 mãos, ela não tem as 2 mãos. Minha família é uma família atípica. Daniel ficou com a avó. E havia no lado esquerdo da cozinha uma porta que estava fechada. Só que essa porta era defeituosa. Daniel foi até aquela porta. E sem que minha sogra percebesse, ele passou pela porta e foi para fora. A minha esposa saiu de onde nós estávamos e ela ia direto para a cozinha, mas sentiu algo e foi para o jardim. E quando ela olhou, irmãos, no jardim e olhou para a piscina, o nosso filho Daniel tinha caído na piscina e ele já estava boiando. A minha esposa deu um grito de desespero e eu saí correndo, meu sogro saiu correndo. Ele chegou primeiro, pulou na piscina, trouxe o Daniel para a beirada. Eu peguei o meu menino, coloquei ele ali, comecei a prestar os primeiros socorros. Começamos a chamar por ambulância e a ambulância, não chegava ali, porque era um lugar distante. Eu peguei meu filho no colo, coloquei ele no banco de trás do carro e eu e meu sogro saímos em disparada para um hospital. Quando chegamos no hospital, eu entrei com o Daniel nos braços, gritando por socorro. Os socorristas vieram, colocaram o Daniel na maca, foram corredor adentro e eu fui seguindo. Quando eles entraram na sala, eu tentei entrar, eles me seguraram e disseram: pai, aqui você não pode entrar. Então, irmãos, eu me ajoelhei no corredor daquele hospital. E ajoelhado naquele corredor, eu comecei a clamar a Deus por cerca de 30 minutos. Deus, tem piedade de mim, tem piedade do meu filho, tem piedade da minha casa. Deus, devolve meu bebê para mim. Deus, devolve meu filho para mim. Deus, por favor, devolve o Daniel. Deus, por favor, nós pedimos a vida do Daniel. Deus, tem misericórdia de nós. Deus, por favor, e comecei a rezar por 30 minutos. Até que chegou um momento que eu senti uma exaustão física tão grande, que eu simplesmente me sentei naquele corredor e fiz silêncio. E quando eu fiz silêncio, o Espírito Santo disse ao meu coração: Fernando, agora entrega o Daniel. E eu fiz essa oração: Senhor, Tu estás assentado no trono. Se hoje chegou o dia e meu filho Daniel tem que partir, eu te entrego meu filho Daniel. Eu recebo da tua mão vida e morte, bênção. Eu recebo da tua mão, da tua providência, aquilo que o Senhor quiser dar. Se hoje é o dia dele, eu te entrego meu filho. 20 minutos depois, o médico veio em minha direção em lágrimas. Eu me levantei. Aquele médico olhou para mim e disse assim: pai, nós fizemos tudo o que podíamos fazer, mas o seu menino faleceu. Eu olhei nos olhos do médico e falei: doutor, eu não tenho dinheiro, não tenho palavras, não tenho nada que eu possa fazer para lhe agradecer pelo que o Senhor fez em nosso favor. Muito obrigado. Eu abracei, fui até aquela sala e encontrei 4 enfermeiras aos prantos. Meu filho Daniel tinha 4 anos, ia fazer 5 em janeiro.
Eu agradeci cada uma das enfermeiras, as abracei e fui me despedir do meu filho. Quando eu olhei para aquele menino lindo, para aquele corpo, uma espada de dor passou meu coração e eu fiquei ali olhando para ele e comecei a chorar muito, lógico. De repente, a palavra de Deus visitou meu coração, irmãos. E a palavra de Deus era essa. Eu apontei o dedo na cara do Daniel e falei para o meu filho: Daniel, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivificará o teu corpo, meu filho, por uma comum ressurreição. E eu falei para ele: filho, eu sei que nesse momento você está correndo pelas ruas de ouro de Jerusalém. Eu sei, filho, que o autismo não tem mais nenhum poder sobre você. Agora você fala, agora você corre, agora você entende e é entendido. Agora você vê Deus sem véu, sem nada. E você está numa alegria que eu não consigo medir, filho. Só te peço uma coisa: reza pelo seu pai, para que eu possa estar onde você está. Reza pela sua mãe, pelos seus irmãos, porque nós vamos sentir muito a sua falta. Mas eu sei, filho, que tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário já é o seu galardão. Você foi sepultado na morte pelo batismo e, saindo, você entrou na vida de Cristo. E agora Ele é a tua coroa e o teu galardão. Aí eu tive que ligar para minha esposa e dar a notícia mais difícil da minha vida. E fiz isso. Escutei o grito de dor da minha esposa. E depois falei para ela: Vanessa, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai vivificar o nosso filho por uma comum ressurreição. E a minha esposa disse: amém. E eu e minha esposa experimentamos algo que não sabemos explicar, mas uma fortaleza que Deus nos deu para consolar as pessoas que vinham nos abraçar como se nós estivéssemos destruídos. O velório do meu filho, no dia 29 de dezembro, foi de 2 horas por causa da pandemia. Nos deram 2 horas. E em 2 horas, nós enchemos aquela capela mortuária de louvores a Deus. Agradeci os presentes e disse: eu quero louvar a Deus pelos quase 5 anos da vida do Daniel. Ele nos ensinou muito. E hoje nós devolvemos o Daniel para o Senhor. Ele era mais do céu do que daqui. E só pedimos a Deus uma coisa: que nós possamos habitar na casa do Senhor por todos os dias da nossa vida. Que nós possamos estar na sua presença. Eu termino. Fernando, quem é Jesus? Ainda que eu tivesse a mente de um serafim, ainda que eu tivesse a língua de um querubim, não seria o suficiente para cantar as glórias de Jesus Nazareno. A morte não foi capaz de segurá-lo. No 3º dia, o sepulcro foi aberto de dentro para fora. O anjo disse às primeiras que chegaram àquele túmulo: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como disse.
diante dos olhos de 500 irmãos, subiu gloriosamente aos céus, assentou-se na direita do Pai Todo-Poderoso, derramou do seu Espírito sobre a igreja, para que nós declarássemos o Evangelho. E eu termino com o anúncio que o apóstolo Paulo fez aos coríntios. Irmãos caríssimos, eu vos exorto que permaneçais firmes no Evangelho que vos preguei, sob condição de serem salvos. Esse é o Evangelho, que Jesus foi crucificado, que ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos, apareceu a Tiago, e por último apareceu também a mim como um abortivo, porque eu persegui a igreja de Deus. E o apóstolo Paulo continua: naquele dia, aquilo que era mortal vai se revestir de imortalidade, e aquilo que era corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e nós subiremos e estaremos com Ele aonde Ele está. O Senhor Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, porque eu vou preparar para você um lugar, e aonde eu estou, vós também estareis. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: cercados, pois, como estamos, por uma nuvem de testemunhas, os santos, olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e caminhemos perseverantes. Eu olho para essa nuvem de testemunhas, e eu vejo o meu menino lá, dizendo: vai, pai, não para, pai, continua, pai, continua, não para, não para, não para de crer. Força, pai, eu estou aqui. Os santos torcem por nós, intercedem por nós, nos cercam. E eu vou dizer a vocês: se você tivesse visão espiritual, você enxergaria esse ginásio cercado da glória de Deus, os anjos e os santos olhando para você e falei: chega, para com essa vida, entrega tudo, entrega tudo, para. Desse jeito seu casamento vai ser destruído. Para. Vamos, entreguemos-nos ao Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar. Cristo é o cabeça da igreja. Ele tem a primazia em todas as coisas. Se Ele não tem primazia na sua vida em todas as coisas, eu peço que você ouça pelo Espírito o grito dos santos que estão nesse lugar, o grito da Virgem Maria, o coração imaculado dela rasgado, que mostrou o inferno para Lúcia, Jacinta e Francisco, e diz: reza, porque os meus filhos estão se perdendo no inferno. Escute o grito dos santos, escute o grito do Padre Pio nessa tarde, escute o grito de São João Maria Vianney nessa tarde, escute o grito de Santa Teresinha de Lisieux, escute o grito de São João da Cruz, de São Bernardo de Claraval, de Santo Inácio de Antioquia,
de São Policarpo de Esmirna, de São Justino Mártir, de Santa Cecília, perpétua felicidade. Escute o grito dos santos que olham para nós, para a igreja em 2024 e pedem: levantem a bandeira de Cristo no mundo, como nós levantamos a preço do nosso sangue. Levantem o estandarte da cruz na sua geração. Quem quer um avivamento, é necessário levantar o estandarte da cruz. É dela, é do peito aberto que vem sangue e água. Sangue e água. Entrega a tua vida. Levanta as tuas mãos e fala para Ele: Senhor, eu ainda não resisti até o sangue. Eu ainda não resisti até o sangue pela santidade. Senhor, eu quero te pedir hoje, então, me dá uma efusão do teu Espírito poderosa, porque há muito mais. Eu escuto o grito dos meus irmãos na nuvem de testemunhas. Eu corro para você, Jesus. Eu corro para você, Jesus. Corra para Jesus nessa hora. Feche os teus olhos e, se você quiser, comece a correr no seu lugar. Grite pelo nome de Jesus, pela presença de Jesus. Deseje-o. Abassuria cantarabaia, recamandava, surya mamadaraie, calamacia laba.